Bora fiel pra mais um corte com a galera da Energia 97, mano. Mandou a real pra Osmar. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. O link do canal da Energia tá na descrição. Tem uma recepção lá, tinham cerca de 40, 50 torcedores, né, com faixa lá, né? Aqui é Corinthians, entre por nós, lutem por nós, ganhem por nós. Tem os caras jogando sal grosso lá também na recepção. Né, gritos de ordem, né? Mas a torcida foi recepcionar. Vamos jogar com lá. raça, aquela coisa toda, né? Exatamente. Agora. Pô, mas na moral, você quer espantar esses caras? Não precisa nem jogar uma bomba. Tá com uma carteira de trabalho no meio desses caras aí pra você ver. Não sobra. Os caras são autônomos, otário. Mas é o seguinte, agora falando do time, Lele, mano, vamos lá. Primeiro que o Ranieri voltou a sentir dores, né? No tornozelo. Acho que essa é a principal dúvida para o jogo de amanhã. Tá? E o Garro também, hein? Garro e Yuri. E eu tô vendo aqui uma informação, não sei se vocês têm também, que o Garro ele deve começar no banco amanhã. Sim, deve começar ele no treinou banco. entre os reservas. Ele treinou entre os reservas, então deve ficar no banco também. É que aí, Você não vai assumir que é bichado, não? Não, o bichado, Sombra, eu ainda acho que ele tem uma lesão que é crônica, né? Falam que é uma lesão aí que você trata, mas não tem muito o que fazer, você diminui a dor, joga umas partidas. Mano agora, mas... RG. Aproveita aí, meu. Mas o Garro, ele tá deixando muito a desejar esse ano, como muitos jogadores do Corinthians também. Inclusive, Bento, pra essa partida, Lele, o André Ramalho deve fazer dupla de zaga com o Gustavo Henrique. Há muito tempo eles não formam essa dupla, mas eu prefiro o André Ramalho do que o Tchoca. Eu não confio no Tchoca. Os laterais aí, o Mateuzinho na direita, o Bidu na esquerda, aí é normal, tipo, o sistema defensivo deve ser esse. O meio-campo, pelo que tudo indica, deve ter Maicon ali, fazendo o primeiro volante, junto com o Martínez, Carrillo e o Bidon, no lugar do Garro. E na frente, Lele, apesar do Yuri Alberto ainda ser tratado como dúvida, mas eu acho que ele deve ir pro jogo com o Memphis ali na dupla de ataque. Eu não vou contestar a escalação em si, a não ser a presença do Martínez, porque pra mim, jogo assim, você não pode ter um burro em campo. E muitas vezes o Martínez, ele, por atitudes que ele tem dentro de campo, ele mostra que ele tem uma inteligência abaixo do esperado pra jogar no Corinthians. Eu espero que ele não faça nenhuma cagada amanhã. Não faça nenhuma cagada. Mas a escalação do Corinthians hoje, Lele, não tem muito o que contestar de acordo com o que o Dorival tá colocando em campo ali. Eu sinceramente, colocaria do Vitinho no lugar do Bidon, se o Garro não tiver condições de jogo. Eu acho que o Vitinho armando o time ali pode ser uma alternativa melhor, mas o Dorival ele tem essa predileção pelo Bidon. O time titular, Lele, é esse mesmo? Você concorda com o Dorival? Ou dá pra fazer alguma mudança aí? Qual é o ataque mesmo? Memphis e Yuri. Aí o Yuri era dúvida também, né? A gente não sabe ainda se ele vai pro jogo. Tanto o Garro quanto o Yuri, né? Tiveram alguns dias aí, alguns treinos que eles ficaram de fora por dores e tal. O Ranieri agora volta a sentir dores e ficou de fora 2 treinos. Não, esse é outro também, bichado. Cacete. Então, o Ranieri, cara, que não se machucava, né? Ano passado, agora esse ano tá demais também, hein? E é bom jogador, né? E a questão, né, mano? Se a gente realmente for sem Ranieri e sem Garro, são 2 homens que a gente perde nesse meio de campo aí, que se ele não usar o esquema com 3 zagueiros, a gente costuma usar esse meio de campo com 4 caras. E aí perderia o Ranieri e o Garro. Então, eu acho que ele teria que usar o Martínez. Provavelmente ele vai com o Maicon, né? Com o Bidon, o Carrilho e aí o Martínez. Se não for o Martínez, é o Charles, né? Que vai ser o único marcador, inclusive, na ausência do Ranieri. Aí tem que ser ele mesmo. Apesar de que ano passado, e até a Copa do Brasil contra o Palmeiras, o Martínez era um cara que a gente gostava de ver em campo, né? Porque é aquele cara que ele desestabilizava o adversário e não ele se desestabilizava. Aí não sei o que aconteceu, que de uns jogos pra cá também cai. Ele sempre foi de rapaz, com a bola no pé ele já não era grande craque. Mas pelo menos era aquele cara que se entregava, que na marcação entregava bastante também, que desestabilizava o adversário, como fez no clássico contra o Santos com o Escobar, como fez no clássico contra o Palmeiras com o Aníbal Moreno. Agora não, é ele que perde a cabeça quando entra nos jogos contra o Corinthians, né? Contra o Corinthians, quando entra nos jogos pelo Corinthians. E desde que ele fez aquela burrada também de não se apresentar lá, depois da data Meu filho lá. Né? Parece que é outro jogador. Espero, né, que se realmente a gente tiver que usar ele amanhã, na falta de Ranieri e Garro, que ele entre, né, com outra cabeça, que vire a chavinha aí, que a multa que deram nele tenha adiantado pra alguma coisa, né, pra ele ser mais responsável em campo. Porque o Mano tem razão, nos últimos jogos, tava de doer, né, algumas atitudes do Martínez aí, muito infantil, muito juvenil. Inclusive, a última burrice dele, RG, foi contra o próprio Cruzeiro, numa cotovelada que ele deu nas costas do Matheus Pereira. Aquilo ali foi de acabar, né, gente? E com esse monte de jogador meia bomba, vocês acham que vai acontecer o quê amanhã? Na cara do Cruzeiro. Taca. É na cara do Cruzeiro. Vocês vão ver quinta-feira.
Aí quinta-feira eu quero ver a cara de otário de vocês me pedindo desculpa aqui. Você ontem falou aqui que acha que perde de uns 2. Não falei nem. Pelo contrário, digo mais. Pra mim, Lelê, esse elenco vagabundo, ele tem a obrigação de correr o que não correu o Campeonato Brasileiro inteiro nessa quarta-feira. Se pouparam pra cacete, Exato. jogaram de Meia sangue bomba, doce, meu. jogaram de sangue doce no Agora eu Campeonato quero Brasileiro. É a hora desse elenco preguiçoso correr o que não correram durante 6 meses aí. Você tá acreditando demais num bom resultado pra tanta crítica que você faz pra um time. Mas é que tá, bacana. boa. O negócio é o seguinte, aqui a crítica não invalida o potencial que eu acho que o time tem. Porque eu sempre falo aqui que o Corinthians é um time sim que pode jogar mais, e aí as pessoas começam a tentar ironizar a frase. Mas, Lelê, eu não discuto contra fatos. Uma coisa é você dar uma opinião. Opinião cabe discussão. Um fato, não. O Corinthians no Campeonato Brasileiro, essa tragédia que a gente viu, que ficou atrás do Santos, é uma merda, é um catado. Porém, na Copa do Brasil, é um time que passou aí por Novo Horizontino, passou por Atlético Paranaense, pegou morto eliminou também. o Palmeiras. O Palmeiras é morto? O Corinthians ganhou as 2 partidas do Palmeiras. Até o Flamengo. O Corinthians ganhou as 2 partidas do Palmeiras. O Corinthians na Copa do Brasil, Lelê, marcou 8 gols e não tomou nenhum. Então, é outro time. É outro time. Então, Assim repito, espero, né? amanhã, Lelê, a classificação do Corinthians para a final da competição passa muito pela postura do time amanhã. Se esse elenco tiver vergonha na cara, vai jogar se impondo. Não, quando eu falo se impor, não é você se atacar pra cima do Cruzeiro ali, de peito aberto e tomar 2 ou 3. Não. É você manter a bola no teu pé, você controlar o jogo, você esfriar o adversário quando necessário. O Corinthians ele não pode ser juvenil, Lelê, ao ponto de ficar dando a bola pro adversário durante 90 minutos e tentando jogar depois que tomar o terceiro gol. Amanhã vai ter bufadona. Vai. Eu também acho que amanhã Tá na é um jogo cara. que pode já encaminhar, né, assim, decidir bastante coisa, inclusive pro corintiano saber qual Corinthians a gente vai encontrar na Copa do Brasil. Porque é o que o Mano falou. Nessa reta final de Brasileirão... Não, nessa reta final de Brasileirão, os caras ali, ó, jogando como quem não quer nada, né? Não vamos chegar em lugar nenhum aqui mesmo. Tipo, dane-se. Não correram igual Esse correram dane-se quase na correu Copa o do risco de Brasil. não pegar nem Sul-Americana. Verdade. E pra mim, vexatório também. Terminar atrás do Santos, né? Não conseguir vencer o Juventude na última Pô, a rodada, o verdade time é que rebaixado. custou quase 9 milhões esse dane-se aí. 8 e pouco. Vexame. Por causa do gol de vexame. empate do Juventude. Quase que- 9 mil. só que Deixou aí já a- 9 milha. Só que aí agora que nós vamos ver. Porque, então tá, beleza, vamos se poupar pra Copa do Brasil. Estamos apostando tudo na Copa do Brasil. Então agora nós vamos ver se vão apostar tudo mesmo entrando em campo contra o Cruzeiro aí. Amanhã vai voar a pena pra tudo que é aproveitar. lado. Deixa eu dar um recadinho aqui também. Porque um Não vai tempo dar. atrás, quando eu desci a ripa também no Osmar Stabile, porque pra mim foi uma indecência ele sentar à mesa com o Andrei Sanches pra negociar aquele contrato com a Caixa, uma renegociação de dívida, que o Corinthians teve lá, aquela reunião em Brasília. Eu falei que pra mim era uma indecência, era uma sem vergonhice o presidente do Corinthians aceitar conversar com esse cara na mesa. Ele depois me mandou uma mensagem, mano, pô, a reunião já tava armada, quando eu cheguei eu não sabia que ele ia estar, não sei o quê, enfim. Mas isso não invalida o que eu tinha feito de crítica. Então, Ele Osmar mandou pra Stabile- você, mano? Não, ele tinha mandado, ele falou, pô, ele já tava lá, mano, não sei o quê, não fui eu que convidei, mas aí eu já tava lá, falei, você como presidente do Corinthians, você deveria ter se imposto dentro dessa reunião e falar, eu como presidente da instituição, eu não admito esse cara que tá sendo investigado, inclusive, possivelmente, se Deus quiser, e esse conselho ter vergonha na cara, expulsá-lo do clube, fala, eu não sento na mesma mesa que esse cara, e falei isso pra ele. Então, Osmar Stabile, eu recebi uma informação, e você falou que não tinha convidado o Andrés pra ir pra Brasília, mas sábado de manhã, eu recebi uma informação que Andrés Sanches estava no varanda do Cidade Jardim. Inclusive, ele estava ali praticamente camuflado, RG, porque ele estava de boné e óculos escuros num restaurante. Eu acho que uma pessoa que está de boné e óculos escuros num restaurante é porque não quer ser reconhecida. Passou-se um tempo, o Andrés estava esperando uma pessoa. Essa pessoa chegou à mesa. Junto com o Andrés Sanches. Conversaram durante um tempo, passou-se mais um tempo, acho que uns 10 minutos. Eis que chega o seu Osmar Stabile de boné também, de camisa polo cinza, e com segurança. Então, Osmar Stabile, eu te mandei uma mensagem no sábado, perguntando se você se reuniu com o Andrés. Repito o lugar. Cidade Jardim, no varanda, 10h30 da manhã, quando o Andrés chegou, e você deve ter chegado por volta de umas 11 da manhã. Te mandei uma mensagem, você visualizou e não respondeu. Hoje, eu acho que você deve ter esquecido, porque você visualizou, talvez já tá na correria, não respondeu. Eu te perguntei de novo. Porque na primeira oportunidade você falou que não tinha convidado o Andrés pra intermediar nada. Eu dei o voto da boa-fé. Acreditei em você, apesar de ter dito que você deveria ter recusado a participação se ele estivesse na mesa. Agora, seu Osmar, te mandei 2 mensagens. Tô esperando a sua resposta até agora.
Eu sei que muitas vezes você tá ouvindo o programa, muitas vezes... Fica esperando aí, mano, a resposta. Não, Era então, sentado, hein, porque em mano? todas as outras mensagens que eu mandei, ele respondeu. Então eu tô esperando até agora, porque é aquele negócio, seu Osmar. Se o senhor também não estiver ouvindo, eu sei que esse recado vai chegar no senhor. Quem cala, consente. Eu gostaria de saber qual foi o assunto tratado. A pauta da Exato, reunião. porque é importante o torcedor Corinthians saber. Mas esse cara é amigo do cara. Então, mas é legal. Ele poderia me responder, porque o negócio é o seguinte, ô Domênico Gato. Ele poderia me responder, não, foi uma reunião de negócios, enfim. Eu acho que é legal o torcedor do Corinthians saber, porque a partir do momento que ele falou que ele não convidou o Andrés, que ele não tem mais relação com esse cara, e o Andrés apresenta uma pessoa, porque depois que o Andrés apresentou essa pessoa, ele se retirou. O Andrés saiu. Ficou o Osmar Stabile conversando com essa pessoa. A pessoa indicada. Que era um japonês também, Osmar Stabile. Pode te dar mais subsídios ainda, pra que você saiba aí que eu tô pautado do que eu tô falando. Mano, se eu encontrar um dos dois amanhã no escândalo, eu vou falar pra você também. Amanhã eu tô lá, e se eu encontrar, eu vou falar pra você. E se eles Não é estiverem de difícil boné? disso acontecer, E se eles estiverem tá? de boné? Ah, mas eu também Então eu tô. gostaria. Ah, No, nós se no acha. swings da Geralmente vida que eles você ficam vai. do lado direito ali, né? E... Lá em cima, Então, os lá em pensadores. cima do lado direito. E eu gostaria também, seu Osmar, se o senhor quiser o direito de resposta, você tem aqui no programa. Não adianta me ligar e falar, não, vamos tomar um Isso. café. Ligou, mano? Não, ainda não, mas Bebeu eu aí, quero chegou aí, cantou, Liga agora né? pra ele, mano. Liga agora pra ele, pra não expor ele lá. Liga aí Não, pra ele, vê só se pra ver ele o que ele tá atende. fazendo. Não, eu gostaria que ele me respondesse, porque tá aqui, ó. Olha lá. Você vê que não é mentira, Lele. Aí, ó. Verdade. Só ficou. Ele tá online, hein? Tá online ali, ó. Online. E Mas tá, vocês Não, mandam tá nude online. um pro outro aí? e tá É isso? azulzinho, mas ele não Tão respondeu. trocando vídeo, 3 mano. Mas minutos. vocês não Caraca, chegam a é. trocar nudes, Eles né? estão trocando Que tipo vídeo. de meme não você sobe manda muita pra ele? Daqui conversa, a não. pouco vai Mandei aparecer não. aí digitando. Vai lá, mano. Mas Fica aí. até agora não. Eu tô Pontinho aguardando ali sua brilhando. resposta, Osmar. Muito bem. Mais alguma coisa do Não. Corinthians, fora esse café da Esse manhã? BO, né? né? Tá feia a coisa aí, Escândalo, ó. fora esse escândalo. Essas coisas aí Amanhã é vai pesar guerra, em campo, amanhã hein? é nóis. Vai pesar Amanhã é em nóis, campo, velho. É nóis. Putz, já pensou que o Corinthians Não dá, mete não. 1x0, 2x0 no Cruzeiro lá? Aí que a você Matrioska acorda, vai vai dar, falar mano. aqui. Aí você acorda. Quem Não vai falou dar, o quê? mano. A Matrioska, Matrioska. quero ver que vai Ó, falar. a gente tem o Portuga a nosso favor. É gente. lógico. O Portuga Verdade. torcendo pro Cruzeiro. Não tem como o Cruzeiro passar, velho. Cara, o Corinthians pode jogar com Olha. 7 na linha, mano. É, Ganhando o Cruzeiro. olha. O Portuga torcendo, mano, tá louco? É um pé de pântano Olha. do cacete, hein? É. Eu confio mais na torcida do Portuga pro Cruzeiro do que no time do Corinthians.